Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora, você assistirá a palestra O Despertar do Puma com Malco Aríbalo, que nasceu nos Andes. Ele é sensitivo e visionário deste novo tempo, líder espiritual e guerreiro de luz nesta geração. Durante os anos 80, foi coautor de livros sobre a medicina natural e a autoridade em cultura andina. Seu modo de vida xamânico levou às comunidades espirituais dos Andes e do Brasil, ampliando suas experiências nas dimensões mágicas de Pachamama e Wiracocha. Ele tem um livro publicado em português com o título da palestra, O Despertar do Puma, livro que você poderá adquirir em nossa loja virtual no portal Consciência Próspera. Nós temos aí os últimos exemplares. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para trazer suas anotações. Aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com os seus amigos. Essa é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Malco Aríbalo. Que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Arrou, Metacuye Oyassim, por todas as nossas relações. Hoje nós temos um tema proposto e esse tema tem a ver com os segredos da iniciação Inca. E mesmo que acredito todo mundo tenha ouvido falar da cultura Inca, e ao mesmo tempo essa fascinação por aquilo que eles construíram deve ter ficado um pouquinho nos mistérios, a tal ponto de que muitas coisas não têm se conseguido develar e ficam no mistério e continuam no mistério. Quantas pessoas de vocês já visitaram essas terras dos Andes? Conheceram Machu Picchu? Quantas pessoas aqui? Uma pessoa, duas, três, quatro pessoas. Então, para aquelas outras, vamos a criar essa motivação para que se tenha a oportunidade de reconhecer essas terras sagradas e despertar a uma outra consciência. E nas peregrinações que nós levamos na Terra dos Andes, algumas vezes tem nos tocado até fazer percursos com pessoas vinculadas a povos também históricos. E eu me lembro em algumas oportunidades, pessoas da Índia, terra muito distante, essas pessoas sintetizavam um aspecto do mundo andino na experiência seguinte. Falavam de que durante tantos anos tinham esquecido da frequência da Terra e que estar nos Andes tinha lhes aproximado a Pachamama, a Mãe Terra. E algumas pessoas não conseguem se explicar por que tem uma vibração X, por que nessa Terra dos Andes tem umas motivações para que emoções se manifestem, sentimentos, tipos de pensamentos, etc. E é de que nessa terra a energia Pachamama vibra muito alto. Quanto tempo você passou nessa terra dos Andes? 11 dias. 11 dias. E deve ter experimentado essa proximidade da terra no sentido de uma frequência feminina que te mexe, onde as emoções começam a se manifestar e a pessoa algumas vezes não consegue entender de onde que vem. E são frequências especiais que motivaram para que nossos ancestrais
consigam conciliar com uma energia tão poderosa que é a Terra. E uma coisa que a gente tem esquecido, eu sei que a Terra está em todo lado, eu sei que é simplesmente viajar daqui a uns 20 minutos, ou chegamos em alguma serrinha, ou chegamos na mata, eu sei. Mas ali nos Andes é tão alto de que mexe as pessoas, e mesmo a mulher se sente também mexida, porque um encontro com a Mãe Terra, essa energia vital. Essa frequência da Terra fez que nossos ancestrais, os incas nesse caso, que seria na memória contemporânea o mais próximo, porque falar de povos pré-incas já fugiria no conhecimento da maioria das pessoas, vou tomar como expressão aquela palavra dos incas, reconhecendo ao mesmo tempo sociedades ancestrais que chegaram antes que os incas, mas que talvez um pouco mais em frente vamos tocar esse ponto, mas vamos encaixar um pouquinho nesse período inca, que foi talvez o último período dessa sociedade andina, a qual teve aquele encontro com os europeus. E quando os europeus daquela época, dominados pela cultura cristã, chegaram nessa terra, ficaram tão confundidos que não poderiam aceitar de que a divindade tenha também um aspecto feminino. Seria demais, puxa, Deus é homem e pronto, a mulher é secundária e essa energia feminina não deveria estar reverenciada, celebrada, honrada. E isso ali, obviamente, que criou naquela cultura ocidental uma forma de reagir, a tal ponto que foram destruídos templos em homenagem à lua, foram arrasadas casas ou templos onde se cultuava essa energia da terra, porque vinculava a divindade feminina. E a mulher, vocês têm que se lembrar que na história, talvez só há 2 séculos atrás, em diferentes sociedades, onde a mulher começou a ser reconhecida como um indivíduo. Antes disso ali, a mulher sempre foi separada, e em algumas outras sociedades, ainda hoje, não são reconhecidas como pessoas que deveriam ter condições semelhantes ao gênero masculino. Mas a frequência da Terra, naquele período, fez de que aquela sociedade ocidental, liderada pelo mundo cristão, arrasasse. E assim ficou, obviamente, uma grande parte dessa cultura ancestral sumida simplesmente nos mitos, nas lendas, por aqueles que conseguiriam ver e se aproximar. Mas, em forma geral, essa reverência da Terra ficou subliminal, mas não na praticidade. Subliminal porque todo mundo fala da Pachamama, como se fosse nossa Mãe Terra, mas do fato a ser a praticidade, onde a Terra é reverenciada como a divindade mesma, ficou muito distante. A tal ponto de que hoje, por um detalhe de tradição, de cultura, a terra de onde eu venho, que é chamada de Peru, é um dos países onde a mulher ainda hoje é desrespeitada em formas extremas. E isso ali justamente porque não se entendeu essa riqueza, esse vínculo com o mundo feminino, a magia da Pachamama, da Mãe Terra, e se utilizou a religião imposta pela cultura ocidental para que seja aquele elemento de manipulação, de abuso. E hoje nós chegaríamos a uma conclusão de que as sociedades mais religiosas no planeta e as sociedades mais tradicionais no planeta de hoje, desse mundo contemporâneo, são aquelas que têm se desvinculado desse segredo da Terra e onde ainda hoje estão massacrando a essas representantes de nossa Pachamama, que seriam todas vocês irmãs. Então, ali onde nós temos que reagir, e por isso que eu celebro muito quando estamos num centro de poder e reconheço aquilo que nossos ancestrais fizeram, e nesse caso os incas, onde o primeiro reconhecimento de honra era a Pachamama, onde ela seria nossa amiga, nossa parceira, nossa amante, nossa mãe, nossa irmã, nossa filha, e tudo aquilo que ela teria que fazer tendria que ser honrado. E é assim que se criou centros de poder que hoje mexem ao indivíduo. Aquelas pessoas sonham com Machu Picchu, pessoas sonham com Cusco, com Sacsayhuaman. Tem pessoas que só ouvir expressões desse tipo já vibra. Então,
esses centros que estão vigentes ainda hoje foram criados por essa sociedade com o respeito à Mãe Terra, a Pachamama, e obviamente também com respeito às irmãs, à mulher, que é aquela expressão direta da Mãe Terra, da Pachamama. Então, hoje, o convite em este compartilhar com vocês, esse resgate, entender de que se a gente se desvincular da frequência da Terra, da Pachamama, a gente cai. E quando a gente não consegue comungar com essa frequência da Terra, praticamente a gente sofre. Alguma parte de nós fica limitada, fica desvinculada e nos faz pagar um preço muito alto. Porque esse fato de honrar a Terra também é o fato de honrar ao ser humano, e entre esse ser humano, as mulheres, obviamente. Então, falar em relação aos segredos da iniciação Inca começa com esse respeito da Terra. Se a gente não tem um respeito por a Terra, dificilmente terá um respeito pela mulher. E o processo iniciático do ser humano, no caso dos Incas, tem que procurar esse convívio harmônico entre homem e mulher. E ali se autodescobrir, ir muito mais longe nesse caminho de crescimento, porque se a gente não consegue conciliar essa parte com essa expressão tão rica da Pachamama que são as mulheres, a gente seguirá sendo limitado e por mais teorização que a gente tenha de mestrado X, mestrado lá, se não conseguir esse respeito, esse vínculo harmônico, vai seguir sendo sempre uma pessoa limitada no crescimento ou simplesmente será uma teorização do fato. Então, para que nós consigamos ir mais no fundo, temos que aprender a dar valor e cada um reconhecer seu valor. E a mulher, hoje mais que nunca, se amar extremadamente para que justamente se sinta tão divina, tão forte, tão bela, tão rica, tão poderosa, para que o mundo mude mais rápido, porque se vocês não agirem dessa forma, o mundo seguirá em essa experiência caótica, e isso que está acontecendo nos povos. Eu tenho ficado surpreendido de que nos últimos eventos que aconteceram em esse outro lado desse continente, no caso do Peru, experimentamos que cada dia o exercício na questão política, econômica, cultural, social, religiosa, a massacre ao mundo feminino é extremo. E vocês ficariam surpresas. Eu sei que aquelas pessoas que foram falaram, nossa, lá o sistema comunitário, o respeito, mas em sentido global é o oposto. Porque o Peru tem se reconhecido que é o primeiro país onde a mulher é desrespeitada, é massacrada, é assassinada, é violentada, é estuprada. É o primeiro na América do Sul. Então pense, esses são os números das estatísticas. Isso. Então a gente se surpreende porque vivemos em uma terra tão poderosa, mas como temos perdido esse vínculo, a gente não quer nem ver. Porque a sociedade dominantemente masculina, religiosamente imposta, extremadamente tradicional, e o resultado é essa massacre. Para vocês entenderem um pouquinho mais, que isso aqui pode tocar ao planeta, e o planeta tem que reagir. É reconhecido que a sociedade mais religiosa do planeta é a Índia. E ficariam surpreendidos de saber de que a Índia, nas estatísticas internacionais, está entre os primeiros países onde a mulher é assassinada. E por muitos valores ou tradições ou influência religiosa extrema, porque justamente se desvinculou dessa essência da terra. E quando nós temos viajado com alguns indianos, especialmente as mulheres, falam, nossa, o mais rico que eu encontrei nessa terra é a proximidade com a Pachamama que eu tinha perdido. Sendo mulher, eu me desvinculei. Então, se nós não conseguimos entender essa parte, obviamente que seguiremos pagando um preço, e esse exercício iniciático da gente se transformar diferente demorará muito tempo e será uma teorização, não um exercício. E isso aqui vai nos levar a entender aquilo que está acontecendo hoje, nesse momento. Por exemplo, nós temos um guerreiro, outro guerreiro e eu. E nós temos o que? 80% feminino. Então, aqui nós mesmos estamos vendo por que não acontece um equilíbrio de 50%, o oposto,
que seja 80% de homens, digamos, e a contraparte feminina. Mesmo nesse cenário não acontece. E algumas vezes chegamos ao ponto de falar, não, o Brasil é muito mais liberal, é muito mais... Mas, sendo liberal, também é uma sociedade de muito domínio, onde a mulher tem que se liberar ou tem que entender qual que é a sua natureza e procura se encontrar para ver o que está acontecendo, né? Mas aqui está tudo legal, talvez, e retornando em casa, digamos, puxa, a mesma coisa de sempre. E isso aqui é um ponto importante de entender, porque algumas vezes pessoas, incluindo homens, obviamente, pretendem que estando sozinhos, esse é o caminho certo. E estão harmonicamente fazendo a vida. Mas aqui nós vamos ter uma contraparte para nós entender como funciona esse nível energético, no sentido de que quando a gente está bem, a gente atrai, a gente gera, a gente motiva, inspira. Quando a gente está bem, está legal. E quando tem pessoas sozinhas e estão muito bem, deveriam estar atraindo, mas tem pessoas que estão sozinhas no mundo e que continuam sozinhas porque têm bloqueado algumas frequências que são importantes, e essas frequências têm a ver com aceitação, com amor, e a Terra é aquela que nos dá essa força. Lá nos Andes, aquelas pessoas que têm caminhado nas montanhas, naqueles vales profundos, naquelas cidades sagradas, vão sentir uma presença da Terra muito definida, muito forte. E essa presença motiva em eles um reconhecimento que vai no além, um reconhecimento de carinho, e essas pessoas mudam a vida delas. Por isso que falamos num caminho de peregrinação. Aquele que pisa o território andino não retorna a ser o mesmo. E aqueles poucos que têm caminhado nessa terra sagrada têm experimentado, vivenciado tecnicamente isso ali. Então, os segredos hoje têm sido revelados. A gente não pode se queixar mais de que tudo sigue ficando um mistério. A gente já não pode, porque temos muita gente que tem descoberto coisas, tem a informação dada no planeta, e até nós mesmos, sem ser economicamente falando ricos, hoje a informação está em qualquer lado, seja na internet, seja na literatura, seja através desse tipo de encontros. Então hoje nós não temos mais desculpa a não ser de pôr na praticidade para que tudo isso aqui mude. Então a praticidade vai fazer de que a gente reconheça nossos próprios segredos. E quando já não é mais segredo, quando tudo está liberado, já não tem mais mistério. E o mistério é o fundamento do misticismo. E o misticismo é uma fase emocional, mental, sem ser necessariamente uma experiência prática para que mude a vida das pessoas. O misticismo hoje tem se espalhado tanto e tem bloqueado a experiência do ser, porque a gente ficou muito na fase emocional, na fase mental e não na praticidade. Então, os incas, lá nos Andes, não tiveram uma escolha oposta a brigar com a terra, ao contrário, eles se transformaram em amigos da terra. E ao ser amigos da terra, criaram tudo aquilo que hoje nos surpreende e que hoje nos deixa fascinados quando nós caminhamos em essas terras. E o Machu Picchu é o ícone principal do mundo andino hoje. E mesmo que tenhamos muitos mais elementos, mesmo que a gente tenha um mundo fascinante, os incas, eles reverenciaram o primeiro a terra. Seja bem-vindo, irmão, com o centro da Pachamama, não é? Mais um guerreiro para reforçar. Sim, está bem ali. Assim a gente mantém um pouco mais equilíbrio, porque a gente estava caindo em cima dos homens. Cadê? Agradecido por fazer essa força, né? Então, algumas vezes as pessoas acham de que os segredos sempre vão seguir sendo segredos. Já não serão quando a gente consiga revelar as coisas. E uma iniciação a gente tem que entender que é o processo de transformação de vida. Vocês têm que se lembrar que na década dos 60, 70, quando a cultura indiana chegou ao Ocidente,
essa cultura indiana se caracterizou por criar processos iniciáticos aos peregrinos, aos estudantes, e a iniciação se fundamentava em que o guru, o mestre aparecia, tinha o evento e transmitia a cada participante um mantra. Se te dita um mantra, você já está iniciado. Mas a pessoa retornava para casa, continuava sendo a mesma, repetia o mantra durante um dia, uma semana, um mês, um ano, 10 anos, continuava na mesma, e seriam poucos aqueles que entenderam a frequência para mudar a vida. Então essa iniciação que foi transmitida, o exemplo de iniciação, era muito emocional, mas não na praticidade, porque as pessoas não sentiam muita diferença. No mundo andino, uma iniciação muda a vida do indivíduo. E muda a tal ponto que algumas vezes pode ser até impactante para a família, porque nós temos guerreiros e guerreiras que têm ido para lá, e alguns desses guerreiros, depois de uma jornada nos Andes, têm mudado tanto a vida, de que retornaram para casa e falaram, chega, não mais do mesmo. E o resultado tem sido até extremo. Quantos divórcios, quantas separações. Então, porque já era hora, não? Tem que cortar com os vínculos que são desnecessários. Então, uma iniciação muda a vida da gente. Seria muito simples que nós voltamos a essas terras fantásticas do Brasil e falamos, vamos fazer uma iniciação e depois todo mundo sigue na deles. Ao contrário, teria que entender como que segue esse processo iniciático e isso ali muda a vida da gente. E nós temos exemplos muito diretos lá nos Andes e esses exemplos têm a ver com os centros de poder. Os centros de poder foram criados em cenários onde as frequências são muito poderosas, e essas frequências interferem com o ser. E se nós nos encontrarmos em esses cenários, em momentos X, baixo influências cósmicas X, processos iniciáticos acontecem na hora, porque nós estamos abertos para essas mudanças e permitimos de que nossa alma comungue com essa energia cósmica e isso ali consiga acelerar nosso processo. Então, os centros de poder nos Andes foram criados para que o indivíduo modifique sua estrutura, modifique sua vibração e se transforme em um iniciado. Porque o indivíduo conseguiria caminhar em outras formas completamente diferentes, aquelas tradicionais, aquelas até impostas pela religião. E hoje, antes de começar com uma peregrina de hoje à noite, estávamos justamente referindo um pouquinho a esses fatos de alguns povos que ficaram na tradição e que não se desligaram dessa forma tradicional e terminaram se bloqueando o caminho. Então aqui nós temos que aprender a fazer uma diferença também, porque a tradição no caminho esotérico quer dizer prisão. E algumas vezes as pessoas não conseguem se liberar dessa prisão, não conseguem se liberar dessa tradição porque o grupo, porque a turma ditou que tem que ser assim, porque alguém de lá em cima supostamente enviou e que não pode ser modificado, e os povos se tornaram tradicionais. Mas no caminho de mestria, no caminho iniciático, não existe mestre tradicional. Isso não existe, gente. Todos são realmente criadores, inovadores, e a gente não pode se limitar. Eu, como um descendente andino, ainda experimento e seguirei experimentando com segurança, de que aqueles centros de poder criados eram o oposto à tradição. Porque cada vez que eles inovavam, criavam coisas, propunham umas formas diferentes de motivação, de alquimia do ser. É assim de que a tecnologia que foi utilizada foi uma tecnologia como resultado das pesquisas, das modificações, e aquilo que não estaria funcionando era necessário ser modificado. Quando você modifica uma coisa, é porque está quebrando padrões. E a gente tem medo em quebrar padrões, esse é o problema na sociedade. A gente não quer confrontar porque realmente seja a família, a sociedade ensinou que tem que ser desse jeito, e a gente não conseguiria se liberar. Isso aqui tem limitado o desenvolvimento do ser. Eu sei de que alguns de vocês com segurança estão vinculados a uma prática tradicional X ou X,
Seria diferente quando essa prática te faz bem e você está melhorando, o que quer dizer que não está ficando definido e que depois de você fazer 10 vezes continua sendo a mesma. Cada vez que você faz uma prática X energética e você se sente saudável, energizado, etc., está crescendo. Isso ali já está quebrando com esse princípio de tradição. Você está utilizando uma forma energética para se recriar, se renovar, que é diferente de simplesmente ficar bloqueado sem saber por que faz um negócio assim. Porque tradicionalmente alguém ditou que tem que ser assim, mas na essência, quando você se renova, está quebrando com esses padrões. E isso ali é aquilo que importa, que a gente não continue sendo o mesmo, porque quem que é o mesmo? A gente muda cada vez. E a gente tem o direito de mudar para quebrar com essa parte que nos separa da eternidade, que nos separa do infinito, senão a gente continuaria sendo o mesmo. E todos mudamos. Se lembrem do primeiro apaixonamento. A gente era capaz de fazer qualquer coisa. O primeiro apaixonamento mexia nossas energias, mexia tudo. E depois de um tempo, a gente muda. Depois de alguns anos muda extremadamente. A gente perdeu algumas coisas. E algumas vezes as pessoas se acomodou, se tornou tradicional e não consegue se liberar. Mas quando o indivíduo consegue criar, se alimentar, se energetizar e continuar amando, a gente está desbloqueando todos esses padrões e o caminho iniciático te leva a isso ali. Eu tenho ouvido sempre de que amor e negócio não funciona. E justamente não funciona porque as pessoas ficam na tradição, não querem transcender. Mas vocês já pensaram, e eu acredito que majoritariamente a mulher adoraria que seu parceiro, que é aquele que te dá força, dinamismo, esteja sempre presente. Aliás, não possível. Mas, obviamente, muitas não vão querer que ele esteja presente porque não muda nada, tudo continua estático, não me traz energia, vitalidade, então para que eu quero perto de mim? Mas se ele te energiza, eu estou seguro de que vocês adorariam ter ele presente ali, porque seria um autocrescimento. Estaria quebrando esses padrões convencionais. Então, a essência em tudo isso aqui é que nós somos seres nos retroalimentando continuamente, quebrando padrões. Os padrões mais rígidos têm sido alimentados pela religião e, no extremo, pela política, porque são instrumentos de domínio. Então, se a gente quer se envolver em um processo iniciático, religião e política, de lado. E hoje tem se confundido até que religiosidade é a mesma coisa que espiritualidade, e não é. A religião é um sistema dogmático criado para dominar homens e mulheres. Então, a gente não poderia se vincular com religião nesse sentido. Com o grupo que vocês celebram, tudo bem, porque todos são diferentes, e mesmo que aqui possam fazer uma invocação juntos, um mantra juntos, com segurança que quando um vá para casa, continua na sua vida, no seu próprio mundo, o que quer dizer que não se segue um sistema dogmático. Mas os grupos religiosos criam essa dependência para o domínio. Ali a gente não poderia descobrir iniciação, a gente continuaria no mistério, no domínio, mas a intenção é justamente transcender. E essa transcendência se consegue através do vínculo de respeito com a terra, com a Pachamama, que vai nos fazer transcender essas limitações, e a Terra dos Andes foi muito rica nesse sentido. Você esteve nos Andes já que umas 3 vezes? 2 vezes. Maravilhosas. Uma vez com a turma e outra vez por erro. Um erro certo que você chegou lá. Não? Em abril, do ano passado. Mas em outubro foram ou já não foram? Não conseguimos. Não conseguiram ir, não? Não conseguimos fazer a empresa funcionar. Claro. Ah, mira. Bom, então esperemos que gere as frequências para que manifeste isso ali. Na experiência da Terra, a experiência que nos vincula muito a essa essência, algumas vezes é simplesmente deitar nela, outras vezes é penetrar a uma caverna, onde conseguimos realmente entender essa dimensão do desconhecido através da confiança.
E confiança é aquela energia que te permite te aceitar, te permite te amar, para estar disposta a mudar. Eu me lembro que em alguns processos iniciáticos, uma experiência que algumas vezes, pelo geral, as irmãs não conseguiam fazer é ingressar nesse mundo subterrâneo de uma caverna. Porque era retornar a esse mundo de transição quando a gente nasce, que todos temos experimentado, mas algumas vezes tem sido uma confrontação dupla, especialmente para muitas mulheres, pelo fato de renascer nessa dimensão terrestre e confrontar uma morte. Então, se vocês tivessem essa oportunidade de ingressar numa caverna, isso ali vai te modificar, vai te levar a outros insights, e esse processo de aceitação, de confiança, vai te fortalecer tanto de que vai entender que não é necessário o sofrimento, e essa é a intenção. Uma iniciação tem que te levar a descobrir as belezas que existem na vida, e a confiança é uma delas. Então, se permita ter essas experiências iniciáticas, onde não tenha mais segredos, porque você está conseguindo develar as coisas. Então, em relação àquilo que nossos ancestrais criaram, eu posso dizer de que muitos daqueles mistérios têm sido develados, e que hoje temos uma experiência muito profunda com todas aquelas criações que eles fizeram, e se tivessem a oportunidade de estar com aqueles devotos dessa terra, com segurança que vossas energias se modificarão. Aqui nos irmãos já nos acompanhou numa jornada, aliás, tem duas, e como quem ele, pessoas realmente têm aprofundado nessas terras para se recriar, se renovar e modificar os padrões. Então eu celebro que a Pachamama seja nossa parceira, nossa amiga, seja nossa guia. Então se permita oferecer realmente essa oportunidade para que a Terra te proteja, te guie sempre. Então deixemos que a Alana nos transmita essa energia, essa essência do beija-flor, que sendo uma pequena ave, uma das aves mais poderosas, muito ricas, porque no caminho iniciático, o beija-flor, ele pode nos levar a entender a essência da sabedoria e a essência também do amor. Tem uma história muito simpática, e uma história que tem a ver em relação a essa mensagem de transcendência que é expressada no Rainho das Aves. Permita compartilhar a mensagem dessa história. E essa história fala o seguinte, que no Rainho das Aves tinha chegado no Palácio das Aves a Arara, e Arara chegou lá reclamando que todas as aves deveriam chamar a ela o Rei das Aves, porque as penas tão coloridas e tão bonitas eram utilizadas em todos os palácios, os templos, para ser honrada, e que Arara deveria ser o Rei das Aves. Então as aves ficaram olhando a Arara, falaram, mas o que ela tomou, o que ela bebeu, tem algum problema? Arara, a águia muito chateada, gritou para a Arara de ficar calada, senão ia descer para comer a Arara. E esse tipo de presunção da Arara motivou em todas as outras aves esse desejo de representar realeza e ser reconhecidas como os reis. Então se criou uma confusão no Rainho das Aves, onde cada uma delas queria representar a realeza, e todas começaram a brigar. Ficou muito confundido o Rainho das Aves, onde a águia também já não era respeitada. Aves que caçavam desnecessariamente, destruíam os campos, os frutos, a tal ponto que gerou uma grande confusão no Rainho das Aves. E essa confusão levou para que se crie uma anarquia, e não teria mais harmonia nesse Rainho das Aves. Então, com tanta confusão, não tinha como resolver o problema, até que alguém falou, escute, já que é natureza das aves voar, por que a gente não organiza uma competição? E a ave que voe mais alto, a gente declarará ser o Rei das Aves.
Então a ideia foi fascinante, chamaram a gaivota para levar a mensagem a todas as direções do mundo, que tal dia, tal hora, em tal local iria acontecer a competição. Então a gaivota foi transmitir a mensagem e depois de um tempo retornou indicando que tinha feito o trabalho, mas que a única ave que não tinha encontrado era o côndor. Então, como agora encontrar o côndor? Então alguém sugeriu, vai, procura pela el zorro. Como que chama zorro aqui? Não. Raposa. Vai procurar a raposa. A raposa, tão esperta que a raposa, ela vai reconhecer onde está o côndor. Procuraram a raposa e a raposa foi nas montanhas e depois de encontrar o côndor explicou o que estava acontecendo, que ia ter uma competição para a eleição do rei das aves. O côndor falou, que negócio é esse ali? Por favor, você pode retornar e falar para eles que podem organizar qualquer competição, mas não para a eleição do rei. Eu já sou o rei das aves. Eu sou quem voa mais alto, ninguém pode competir contra mim. Mas fala para eles que organizem qualquer coisa, que eu estarei por ali, mas não para a eleição do rei, eu já sou o rei. Então, a raposa retornou, transmitiu a mensagem e todas ficaram zangadas porque o côndor não queria participar, mas ninguém poderia confrontar ao côndor pelo tamanho, 3 metros de comprimento, e realmente um dos maiores das aves, não? Então o dia chegou da competição, todas as famílias das aves reunidas em uma colinha, de todas as cores, tamanhos, antes do nascimento do sol, esticando-se, preparando-se, esquentando, cantando, e nesse momento chegou o côndor. Quando chegou o côndor imponente, as aves abriam o passo para o côndor, e também chegou o beija-flor. Quando chegou o beija-flor, ouviu de que o côndor não queria participar, e o beija-flor falou, como que não quer participar? Qual que é a dele? Permisso, licença, e foi para confrontar ao côndor, e falou, puxa, por que você não vai participar? Você também é uma ave, com teu tamanho, você tem medo de nos mostrar quem que você é? E o côndor falou, meu querido beija-flor, você sabe que Viracocha me deu o poder de estar acima das montanhas no céu. Eu sou o rei das aves, quem voa mais alto, ninguém pode competir contra mim. E o beija-flor desafiou, o côndor falou, sim, eu reconheço que você é o rei, mas eu vou mais alto. E desafiou ao côndor. Todas as aves se sentiram fortes e puxaram a conversa até o ponto que o côndor falou, tudo bem, chega, tá, eu também vou participar. Então, no último segundo, o beija-flor se aproximou do côndor e falou, sim, você é o rei das aves, mas sou eu que voa mais alto. E desapareceu, a competição começou, todas as aves começaram o processo, 1000 metros, todas iguais. 2000 metros, as aves ainda continuavam as mesmas. 3000 metros, côndor, águias, falcões e todas essas famílias, muitas outras começaram a ficar para baixo, problema de altitude. 4000 metros, côndor, águia, falcões. 5000 metros, o côndor, a águia. 6000 metros, o côndor e a águia tinham sumido. Nesse momento, o côndor, olhando para baixo, falou, eu sou o rei das aves. Nesse momento, na cabeça do côndor, o côndor ele virou e era o beija-flor falando, sim, você é o rei das aves, mas sou eu que voa mais alto. O que acontece é que no início, quando o beija-flor sumiu, pulou no colar do côndor e o côndor levou ao beija-flor ao céu. A partir desse momento, eles criaram um vínculo que ele é fascinante, onde o côndor representa o poder, representa a liberdade, e o beija-flor expressa a essência do poder e a essência da liberdade. Se o côndor é o poder e a liberdade, e o beija-flor é a essência, qual que é a essência do poder? Qual que é a essência da liberdade? A essência do poder é a doçura, e a essência da liberdade é a beleza. Isso aqui faz que quando a gente ganhe em poder, a gente não possa esquecer da leveza, da doçura. E quando a gente descobre sua liberdade, não possa esquecer de sua beleza. O problema é que muitas vezes o poder tem se transformado em vertical, extremo, até o ponto que todo mundo se afasta porque é um poder abusivo.
Mas se esse poder tivesse a essência do beija-flor, que é a doçura, as coisas mudariam no planeta. E quando a pessoa descobre sua liberdade, preservando a essência, que é a beleza, essa pessoa não tem limite, não tem como parar e vai expandir essa essência. Então, que essa história nos leve a um momento de reconhecimento, de inspiração, e que não tem nada de ruim descobrir o poder, preservando a beleza, que não tem nada de ruim se sentir livre e se sentindo belo. Então ali vocês vão conseguir realmente dar um pulo maior nesse sentido de transcendência. Então aqui tem um detalhe importante, que como sociedade temos perdido esses insights, temos perdido esse vínculo com a Terra, que nos temos separado, isolado, e temos que entender um ponto entre o mundo masculino e o mundo feminino. Nos testes, nas pesquisas, tem-se chegado a concluir que uma mulher, para se sentir satisfeita por seu dia, desde que amanhece até que vai deitar, uma mulher, na média, no geral, no absoluto, mas no geral, precisa falar 2.000 palavras por dia. As pesquisas, com exceção daquelas que são tradutoras, aquelas que são palestrantes, que trabalham na televisão, mas, em geral, em uma sociedade, a mulher precisa de falar quase 2.000 palavras por dia para se sentir que seu dia se completou. Um homem precisa falar 200 palavras por dia para se sentir que ele está satisfeito e que chega em casa, pega o jornal de futebol ou liga a televisão para o time, quem que é o jogador, completou o dia. Se a gente não entende essas diferenças que são substanciais, vai terminar atrapalhando a vida da gente. É por isso que quando alguém pergunta a um homem, faz uma pergunta, o homem dá um pulo, desce e em 20 palavras a resposta está dada. Você faz a mesma pergunta para uma mulher e tem 100 palavras que já está jogando e umas 200 e pronto, e continua, onde a sutileza, onde o matiz, a cor, o perfume, tudo é necessário, mas que para o homem não é. É por isso que em um casal, pelo geral, quando ela pergunta alguma coisa para ele respondeu. E quando a mesma coisa é perguntado para ela está respondendo, e depois da palavra 50, o cara está virando as costas, está indo embora. E o resultado, não me ama, não me entende, me abandona, as sociedades entram em conflito. É por isso que uma mulher sábia deve se esforçar um pouquinho para falar 1999 palavras, e um homem para falar umas 201 para cima. Então, quando a gente consegue conciliar essas coisas, a comunicação e tudo demais será melhor. E, muitas vezes, expressões desnecessárias, que talvez no mundo feminino são absolutamente necessárias, mas que, na realidade, se vocês soubessem de fora aqui como está a fofoca num banheiro e tudo demais, falariam, nossa, essas somos nós? Algumas coisas não são necessárias, vão cair na conta que talvez não é necessário 2.000 palavras, mas talvez 1.900, que já é bastante, e o homem talvez chegue a 1.000, e ali conseguirão realmente conciliar as coisas, não? Então, compreensão na comunicação é fundamental. Então, mesmo aquelas pessoas que sentiram que não tinha nada para falar, ficaram uns bons minutos se expressando, tá vendo? Então, sempre tem alguma coisa. É por isso que eu honro a vida, eu honro a Pachamama por tudo que tem me oferecido, e eu estou pela cuidado, pela proteção e pela motivação para que a mulher se torne sábia, guerreira, decidida, porque precisamos mais homens. O dia que vocês não estejam em casa e que eles estejam procurando como loucos, cadê, onde você está? Eu também quero fazer a mesma coisa. Esse dia a gente terá conquistado muito neste mundo e se sentirão também entendidas. Não? Nós temos vivenciado muitas coisas extremas algumas vezes nos vínculos, nas relações, e por questões tão simples, questões tão básicas. Mas se achamos o caminho da beleza e da força, vai nos ajudar grandemente. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui,
Provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se. Que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.